Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria. Tudo bem, queridos de mim? Você já sabe que eu sou a pastora Ana, aqui do Rio de Janeiro, não é? E que tenho uma melhor amiga, a Bíblia, a palavra de Deus. Conselheira, amável. A palavra de Deus para mim é como um ar que eu respiro. É nela que eu encontro forças, é nela que eu me refugio, é ela que eu encontrei a luz para os meus caminhos, como diz o salmista. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E eu não sei qual o dia que você está vivendo, mas eu senti de Deus de vir aqui colocar luz dentro de você, colocar a palavra de Deus dentro de você. Porque eu sei que nos dias mais difíceis da nossa vida, nos faltam os amigos, nos faltam a mão humana para nos abraçar, para nos acolher e para dizer eu estou aqui. E quando falta essa mão, esse braço, Deus faz isso. Ele sempre levanta alguém para dizer para nós: continua, não desiste, né? Porque você vê de Gênesis e Apocalipse Deus fazendo isso. Seja forte, corajoso, porque eu estou contigo. Isso não pode ser uma frase de efeito na sua vida. Esse eu estou contigo de Jesus e eu não vos deixarei sozinhos, mas enviarei o Consolador para estar com vocês. Tem que ser essa roda, sabe, em movimento dentro de você, sabe? Porque a fé é a certeza, sabe? Essa certeza de Deus está comigo nos leva adiante. E aqui em Daniel, todo mundo conhece a história desse rapaz que era um príncipe do povo de Deus, que foi levado cativo, escravo, junto com o povo, por desobediência e tudo mais. Mas eu quero ler aqui em Daniel 6, 23, e depois eu vou ler o 26 para você. Olha só que história impressionante! Impressionante mesmo. Às vezes eu dou risada para fazer você rir também, porque a alegria move as rodas do nosso coração, querido, querida de mim. Diz assim, ó: e diante do que acontecera, o coração do rei muito se alegrou. Em seguida, o rei ordenou que tirassem Daniel da cova e testemunharam que não havia nenhum arranhão ou qualquer outro ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em seu Deus. Olha, a palavra de Deus parece um vulcão, sabe, dentro de mim. Daniel orava, sabe? E orava 3 vezes por dia, todos os dias em direção a Jerusalém. Ele abria a janela e orava, sabe? Buscava Deus. E Daniel se destacou muito na Babilônia, sabe? E foi levantado a governador por causa disso e comandou várias cidades e a inveja se levantou. Como é na minha vida e na sua vida, quando a gente se destaca em algum lugar, as pessoas nos perseguem. E a Bíblia fala que não havia nada que denegrisse, sabe, a conduta de Daniel. Então, as pessoas que se levantaram contra ele quis tocar naquilo que era a intimidade de Daniel com Deus. E se ele não deixassem de orar, foi escrito um edito que se ele não deixasse de orar, ele seria jogado na cova dos leões. Deixa Deus entrar no seu coração com essa palavra. E quando Daniel ficou sabendo que ele teria que deixar a comunhão dele com Deus, porque senão ele ia ser jogado na cova dos leões, ele preferiu ser jogado na cova dos leões a ter que abrir mão do relacionamento, da comunhão que ele tinha com Deus. Às vezes você fica aqui na internet esperando uma frase de efeito, buscando um caminho, uma solução, uma palavra que te tire, sabe, da agonia do seu coração. E eu tenho dito assim que o caminho do sucesso é a palavra de Deus, porque Deus falou assim para Josué: Josué, medita na minha lei de dia e de noite, você vai ter sucesso. Então o sucesso é um relacionamento que você tem com Deus.
Você será bem-sucedido se você tiver essa comunhão com Deus, que muitas das vezes é difícil, é custoso, precisa se pagar um tempo, um preço para que isso aconteça. Daniel sabia disso, que aquele sucesso que ele tinha de organizar as cidades, os estados, de revelar, de saber, de saber aquilo que ninguém sabia na Babilônia, vinha de Deus. Era Deus que estava sinalizando, indicando para ele o caminho. Ele disse: não, eu prefiro ir para a cova. Eu prefiro me desgrenhar todinho. Eu prefiro morrer do que deixar de falar com Deus. E a palavra do Senhor diz que ele foi jogado na cova. O Deus que governava Daniel, que comandava o coração de Daniel, que dirigia a vida de Daniel, era o mesmo Deus que também fazia isso com os leões. E falou para os leões: olha, todo mundo jejuando. E a palavra do Senhor diz que quando o rei foi, ver o que tinha acontecido lá na cova, Daniel estava lá intacto, sem nenhum arranhão. E no 26 fala assim: eis que edito um decreto para que todos os domínios do império, todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel, porquanto ele é Elá, e o Deus vivo, e permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído, e o seu domínio nunca terá fim. Elá, Deus livra e salva. Só ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Deus que livrou Daniel do poder dos leões selvagens. E assim Daniel prosperou grandemente durante o império de Dário. E mais tarde também no reinado de Ciro, o persa. Existia um propósito para aquilo ali. Deus queria engrandecer o seu nome na Babilônia através de Daniel. Assim é na minha e na sua vida. Muitas das vezes acontecem uns reveses na nossa vida que a gente, meu Deus, por quê? E a nossa pergunta tem que ser: para que Deus quer isso tudo? Existe um propósito, existe um caminho nisso tudo, existe luz. Deus queria engrandecer o seu nome na Babilônia, assim como Deus quer engrandecer o nome dele através de você, disso que você está passando. Eu sou o que sou hoje, com o meu quebrantamento, com a minha vida, com a minha fala, porque aconteceu muita desgraça. Muita coisa ruim que me mudou para eu ser o que eu sou hoje. A Ana de Deus. A Ana que fez da Bíblia a melhor amiga. E quando faltava as pessoas, a minha Bíblia chamava: Ana, vem cá que eu quero falar com você. E se não tivesse me faltado os amigos, eu teria me apoiado neles e não teria feito da Bíblia a minha melhor amiga, que eu apresento para você todos os dias. Então, em nome de Jesus, entenda o propósito. E não pare de orar. E não pare de praticar aquilo que é a palavra de Deus. Porque eu lembro quando eu fui para Goiás, um tempo muito difícil da minha vida. Nossa, meu Deus, aquilo que estava ruim aqui no Rio de Janeiro ficou pior. Eu estava buscando um consolo, eu estava buscando uma paz e entrei no meio de uma guerra. E eu lembro que um profeta falou para mim assim, Deus me mostra você no meio de uma guerra, mas dessa guerra você não vai levar nenhum arranhão. E a palavra de Daniel se cumpriu na minha vida, essa palavra que aconteceu na vida de Daniel. Eu saí daquele lugar mais forte, mais Ana, mais de Deus, mais amiga da palavra. Eu orei mais, eu busquei mais. E eu sou o que sou hoje. Então, em nome de Jesus, não desiste, de ser crente, de acreditar em Deus, de praticar a palavra do Senhor. Não fique buscando caminhos fáceis, como diz o Silvio Santos, quando você tiver alguma coisa fácil no seu caminho, desconfie disso. Porque a porta é estreita, o caminho é estreito, as coisas de Deus são difíceis mesmo.
Não adianta você procurar, sabe? Ei, Deus vai te dar. Não! Ele vai até te dar, mas se você tiver praticando a palavra, orando e fazendo aquilo que Daniel fazia todo dia, abrindo a janela, sabe? E falando com Deus. Não deixe de orar em tempo nenhum, seja ele difícil ou fácil. Tenha comunhão com Deus nos dias mais difíceis da sua vida, porque é verdade. Ele foi bem sucedido e através de Daniel, o nome do Senhor foi glorificado naquela terra e Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro. Tem uma palavra que eu gosto muito que diz assim: havia um espírito excelente sobre a vida de Daniel. Daniel sabia decifrar aquilo que ninguém conseguia decifrar. Ele sabia aquilo que ninguém sabia, porque havia uma comunhão, havia uma aliança, sabe? Que ele não deixava se quebrar, a comunhão dele com Deus. Então, nesse dia, o seu mundo pode estar caindo. O meu já esteve caindo várias vezes. Nossa, eu pensava que eu nunca ia sair daquilo ali. Mas eu corri para a palavra de Deus. Muitas pessoas falam assim: Ana, você é uma pessoa bonita, inteligente, isso, aquilo, você podia aproveitar mais o mundo e tudo aquilo. E eu corria para a palavra de Deus. E foi a palavra de Deus que eu achei o auxílio, o socorro bem presente nas horas das minhas piores tribulações. Eu posso dizer que eu passei pelo vale da sombra da morte. E sabe por que eu não tive medo? Porque eu sabia que Deus estava comigo. Assim como Daniel estava passando pelo vale da sombra da morte. E estava lá conversando com os leões. Em nome de Jesus. Não desista de você, não desista de Deus, não desista da palavra. Continue. Persista naquilo que Deus falou para você fazer. Continue. Porque Deus vai engrandecer o nome dele através de você. E vai ficar claro, como o sol do meio-dia, como eu falo, que Deus é na tua vida. Ô, Daniel! Daniel! Vai para a cova se você tiver que ir, Daniel. Mas não abra mão da sua comunhão com Deus. Tá bom? Fica com essa palavra de Deus no seu coração. Com meu abraço apertado, demorado e carinhoso. Vai dar tudo certo, Daniel. Deus está com você. Tchau, tchau.